Fala pessoal, tudo bem com vocês? Futura advogada, futuro advogado, né? Se você foi atraído pelo título desse vídeo, você é um futuro advogado, um futuro advogada, né? Resolvi gravar esse vídeo aqui no meu escritório hoje, dia 14 de maio de 2024, para tentar ajudar você que vai fazer a prova aí, né? No dia 19, próximo domingo, segunda fase da OAB, tá? Esse vídeo aqui eu vou tentar ajudar você sobre o direito penal, né? Como você se prepara aí para essa segunda fase. Aqui eu vou trazer uma revisão completa para você. Depois eu vou trazer um exemplo, inclusive eu vou trazer um exemplo de um enunciado, né, de OAB e uma questão também para te ajudar, para a gente ver aí como que vai ficar essa questão, né? Depois dessa revisão, eu vou trazer na prática para você aqui uma questão de OAB, tá? Tanto uma questão quanto um enunciado de peça mesmo. Vou mostrar para você a diferença e como você vai dar tratamento para um, tratamento para outro, né? Porque você não pode, os dois são diferentes, né? O enunciado da peça, ele quer que você monte uma peça como se você estivesse direcionando isso para um juiz, né? Enquanto que as questões ele quer apenas que você responda na mesma forma como você responde uma questão escrita, objetiva, né? Objetiva não, escrita, né? Na faculdade, tá? Ou qualquer outra questão assertiva, beleza? Então vamos lá? No vídeo de hoje eu vou trazer para você um roteirinho, já vou abrir aqui para você dar uma olhada, tá? O que nós vamos ver, né? O que você verá no vídeo de hoje, tá? Primeira coisa, como identificar a peça? Nós vamos conversar um pouquinho, trazer uma revisão, como você identifica a peça na hora da prova, tá? Mapa da peça, que eu vou ensinar você a construir um mapa, um esqueleto de peça para você não se perder durante a prova, né? Para você ter ali um norte, para você não ficar perdido. E caso aconteça de você se perder, quando você for para o mapa da peça, você vai se reencontrar. Como você identifica o cliente? Isso aqui, cara, pode parecer bobeira, mas eu vou mostrar para você que isso daqui é extremamente importante e pode acontecer, né, de você errar a peça por causa disso, hein? Já vi gente errar a peça por causa disso. Tese de defesa. Quais são as teses de defesa que você vai poder utilizar, né, durante a prova, né? Aqui eu vou trazer para você todas as peças, né? E vou mostrar para você as teses de defesa para cada peça. Não identifiquei a tese, o que fazer? Que geralmente acontece de você não conseguir identificar todas as teses, de você não conseguir identificar de imediato alguma tese ou outra. Aqui eu vou ajudar você a destravar a sua mente, tá? Como dizem por aí, destravar, vou instalar um drive na sua cabeça, né? E você vai aprender como você se identifica, como você se reencontra dentro da peça caso você não consiga identificar a tese. Os pedidos, isso aqui é mais simples, né? Mas eu achei importante colocar, né? Porque isso daqui eu já vi gente reprovar porque colocou um pedido ali muito genérico e tal e acabou perdendo ponto. E era um ponto simples que custou ali a OAB dele. Custou a OAB dele, foi para repescagem, tá? E como resolver questões, tá? Aí depois no final trago para vocês ali na prática uma peça, né, que foi inclusive a peça de OAB e uma questão também de OAB, né, para a gente conversar um pouquinho. Beleza? Então, sem enrolação, vamos lá, porque eu sei que o tempo é curto para você. Estamos aí na última semana e você precisa do máximo de conteúdo possível, né? E desejo que Deus abençoe você, né, no dia da prova e que dará tudo certo, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, então. Como que você identifica a peça? Primeira coisa, eu trouxe aqui todas as peças que eu acredito que possa cair. Tá? Essas aqui são todas as possíveis peças que a OAB já cobrou, né? E tem ali corriqueiramente cobrado. Tá? Algumas peças a OAB não cobra, como habeas corpus, né? Como ali recurso especial, recurso extraordinário, porque é muito difícil elaborar uma peça dessa e ela é uma peça relativamente muito fácil de fazer, né? Então, ela fica meio nesse essas coisas estranhas, né? Então, acredito que não será cobrado na OAB essas peças, tá? Nessa próxima prova aí do dia 19/5. Beleza? Então, como que você identifica um relaxamento de prisão em flagrante? Para você ter uma prisão em flagrante, fazer um relaxamento de prisão em flagrante, tem que ter uma prisão em flagrante. É isso.
né? Então, o examinador ele vai trazer um caso para você, onde o seu cliente foi preso em flagrante e você foi comunicado e você foi contratado ali para defender os interesses dele. Então, basicamente, vai acabar assim, tá? Não pode ter denúncia nem recebimento de denúncia dentro do enunciado, tá? Então, é bem simples de identificar. Resposta à acusação. Para que tenha resposta à acusação, o examinador ele tem que dar as fases para você. Então, pode ser que você confunda um pouco resposta à acusação com alegações finais, mas isso não vai ser possível porque o examinador ele tem que dar essa informação para você. Tá? Ele vai trazer o enunciado e ali ele vai colocar o andamento processual. E no andamento processual você vai fazer essa análise. Então, se for uma resposta à acusação, o juiz ele vai receber a acusação, ali o enunciado vai trazer para você o crime, vai qualificar ali basicamente o seu cliente, vai contar a historinha que aconteceu, que ele foi processado e tal, que o Ministério Público apresentou ali a peça acusatória, o juiz recebeu a denúncia, né, e foi intimado para responder isso. Então, resposta à acusação. Se for uma alegações finais, o examinador ele vai narrar dentro do enunciado uma instrução criminal. Né? Então, ali ele vai trazer para você que já houve a denúncia, oferecimento de denúncia, já houve recebimento da denúncia, já houve resposta, e ele vai dar ali para você indícios de que aconteceu uma instrução criminal. O que é instrução criminal? A instrução criminal é uma audiência onde se produz a prova, né? Então, vai ter oitivo de testemunhas, vai ter apresentação de documentos, né? E ali você vai ser intimado a apresentar as suas alegações finais, né? Reze, apelação, agravo e execução, né? São recursos, tá? Como que você identifica esses recursos aqui? Primeiro, para que você apresente um recurso, você tem que combater uma decisão judicial, é isso. O recurso ele só é esse fim, só tem essa finalidade, combater decisões judiciais. Aí você tem que identificar qual recurso, né? Então, o reze é lá do artigo 581 do Código de Processo Penal, né? Então, vou te dar uma dica de praxe aqui. Sempre que tiver condenação ou absolvição, será apelação. Será apelação, tá? Sempre que houver qualquer outra decisão que não seja condenação e que não seja absolvição, será então reze, tá? Mas se você tiver dúvida, é só você ler a lei. Entra lá no artigo 581 e leia a reze, né? Se o examinador trouxe casos ali para você que a decisão do juiz foi alguma coisa identificada dentro do reze, então será uma reze. Quer ver um exemplo? Eu vou abrir aqui o Código de Processo Penal para você. Espero que deixe para ver aí certinho, né? Vamos lá no 581, ó. Vou te dar um exemplo. Geralmente a reze, o examinador ele cobra júri. Ele vem cobrar júri, né? Em pronúncia do réu. Ó, 581, ó. Então, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, ó, que não receber a denúncia ou queixa, né? Isso aqui acontece muito, né? Que concluir para a incompetência do juízo, isso aqui nunca foi cobrado em reze, que julgar procedente as exceções também nunca foi, mas pode ser que aconteça, que pronunciar a réu. Isso aqui é campeão, cara. 90% das rezes foi sobre júri, né? Sobre pronúncia de réu. Ele pronuncia o réu porque daí a pronúncia do réu é como se fosse o recebimento da denúncia e remeter, né, remeter ali os autos, né, para o juízo do júri, né, tribunal do júri, onde vai acontecer ali o julgamento, né. E da pronúncia do réu, o que é a pronúncia? Ali o juiz ele vai analisar o caso e vai ver se esse caso ele tem prova suficiente, se tem justa causa, se está tudo correto para mandar para o júri. Então, é esse exercício que o juiz faz, né. Beleza? É campeão, cara, mas pode acontecer das outras hipóteses. Então, qual que é a sua missão? Você ficou com dúvida se é apelação ou se é reze? Vem aqui e leia a reze, tá? Se não tiver aqui, é apelação. A única coisa que você poderia ficar esperto ali é a Lei 9.099, né, de 95, porque a homologação da transação penal ali, da lei, né, 9.099 de 95, ela cabe à apelação, né? Então, se você for advogar para vítima, por exemplo, né, e vamos supor que aconteceu um caso ali, o Ministério Público oferece ali uma transação penal
pro réu, ele aceita, o juiz homologa, e você vem como advogado da vítima, né, para poder combater essa transação penal. Aí você vem e faz reze, né, entendeu? Não, desculpa, você vai e faz a apelação, né, porque lá na Lei 9.099 está escrito lá que da sentença homologatória da transação penal cabe apelação. Beleza? Então é isso, a sua missão é essa, né? Ler a lei se você tiver dúvida, tá? Como que você identifica um agravo em execução? Gente, agravo em execução precisa ter condenação. Então, o examinador vai trazer um caso para você onde ele já está condenado, julgado, condenado, com trânsito em julgado, e ele já está cumprindo pena, entendeu? Então, ele já está cumprindo pena. Então, o que ele vai trazer aqui? Ele vai trazer aqui alguma hipótese em que o seu cliente fez algum pedido para o juiz da execução e esse foi negado. Então, a sua missão é fazer um agravo em execução para combater essa decisão do juiz da execução, tá? Bem simples. Revisão criminal. Gente, revisão criminal é como que você identifica. Já tem que ter processamento, já tem que ter julgamento, ele tem que estar cumprindo pena e não pode haver ali uma decisão de juiz da execução para você combater. Então é simples, revisão criminal é isso. Tá? Inclusive, o examinador tem que trazer para você que não tem recurso em andamento. Ele tem que falar lá que não apresenta recurso, que já transitou em julgado, tá? Então, um agravo em execução, ele é para combater decisões do juiz da execução. Revisão criminal é para você combater erros da sentença que já transitou em julgado e não tem recurso, tá? Queixa-crime, então, queixa-crime é bem simples, né? É uma peça relativamente fácil e você vai combater ali, você vai apresentar, né, uma peça acusatória de queixa-crime. Geralmente aqui, o que o examinador vai trazer? As hipóteses de crime de calúnia, difamação, né, e injúria, né, que são ou algum outro crime ali que caiba queixa-crime, né? Porque como que você sabe que cabe queixa-crime? É só você ler a lei. Ler o Código Penal. Por exemplo, ó, vamos lá na calúnia e difamação. Qual que é o artigo mesmo? Eu esqueço do artigo. Lesões corporais, da rixa, crimes contra a honra. Ó, calúnia. Tá vendo aqui, ó? Depois tem lá no finalzinho das disposições gerais, ó. Disposições comuns, retratação. Tá vendo aqui, ó, no artigo 145, ó, nos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, todo esse capítulo aqui, ó, todo crime contra a honra, né, somente se procede mediante queixa, tá vendo? Então, tudo isso daqui, ó, somente se procede mediante queixa, né? Agora, se você pegar aqui a rixa, ó, tá vendo que a rixa tá, ó, participar de rixa, salvo separação, tá vendo aqui a detenção, parágrafo único, se ocorre mediante se ocorre morte, lesão corporal, natureza grave, né? Tá vendo que aqui não falou nada sobre a ação penal? Então, isso aqui é o quê? É uma ação penal pública incondicionada. E aqui é uma ação penal privada. É uma ação penal privada. Aí tem, quer ver, o artigo 157, não, é 171, né? Quer ver, ó? Aí você vai lá no artigo 171, para eu te dar outro exemplo, ó. 171, ó, tá vendo, ó? 171 ele está falando sobre estelionato, né? Então, no estelionato, aqui ele tem que só ocorre mediante representação, né? Só deixa eu achar aqui, porque é muita coisa na cabeça, e às vezes eu esqueço, ó. Estelionato, Ó, tá vendo aqui, ó o parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, aí nesses casos aqui. Então, se não for um desses casos aqui, só se procede mediante representação. E aqui está falando só do artigo 171. Por que só do artigo 171? Porque está dentro do artigo 171. Está vendo que 171A já é outra coisa? Se dentro do artigo 171A não estiver falando nada, não será uma ação pública incondicionada, né? É igual aqui, ó, fraude ao comércio, ó. O fraude ao comércio não tem nada falando sobre ação penal. Se não tem nada falando sobre a ação penal, a fraude ao comércio é uma ação pública incondicionada. Então, o Ministério Público pode apresentar a qualquer hora. Tá? Então, essas são as coisinhas que você precisa ficar atento, tá? Por exemplo, por que que... Voltando aqui, né?
Então, a queixa-crime é isso, né? É basicamente isso, essa análise que você tem que fazer. Então, identificar a peça é bem simples, né? Basta você identificar ali o momento processual e você ter na cabeça qual peça aqui para cada andamento, tá? Então, a gente vai falar sobre o mapa da peça, tá? O mapa da peça é o seguinte, quando o examinador te der um enunciado, né, você vai ler esse enunciado, eu recomendo muito que você faça um mapa da peça. O que é esse mapa da peça? Você, por exemplo, vai escrever isso daqui, ó. Peça, você lê o enunciado, pega seu caderno de rascunho e já escreve tudo isso daqui antes de qualquer coisa. Peça processual, competência, procedimento, se é especial, se é comum, se é sumaríssimo, se é sumário, se é ordinário. Do crime, qual crime está se tratando ali. Da tipicidade, você vai fazer uma análise típica desse crime com a conduta que está descrita lá no negócio. Se tiver típico, você coloca sim. Se for a tipicidade, você coloca não. Você já tem a sua primeira tese de defesa. Das datas, isso aqui é muito importante, né? Quando você for analisar, anote todas as datas que o examinador te der. Data do crime, data do oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, data da sentença. Porque através da data que você vai ver a retroatividade da lei penal, é que você vai ver prescrição. Então, é importantíssima, tá, que você coloque todas as datas, tá? E qual data se refere, por exemplo, coloca aqui, ó, oferecimento do crime, aí você coloca a data. Oferecimento da denúncia, a data. Sentença, a data, tá? As teses de defesa que você vai encontrar e os pedidos, tá? Depois que você fez esse mapa, depois que você fez esse mapinha da peça aqui, você volta para o enunciado e você lê a peça de novo e vai respondendo essas questões. Ó. Qual a peça processual? Aí você vem aqui, ó. Qual a peça processual? Ah, relaxamento de prisão em flagrante, você vai colocar. Qual que é a competência? A competência é do juiz tal. Se o examinador quiser cobrar a competência de você, geralmente será territorial. Muito difícil ele colocar aqui uma incompetência absoluta por matéria. Né? O que é absoluta por matéria? O MP oferecendo denúncia para o juiz do trabalho. Né? Não tem nem cabimento. Então, a competência será sempre territorial. Né? O examinador vai trazer ali em que um crime foi cometido na cidade A, foi pego na cidade B, foi processado na cidade C. Aí você sabe que você vai ter que combater essa competência. Se não tiver a competência, coloca ali mesmo no juiz onde está sendo processado. A competência é matéria de defesa, não se confunda com endereçamento. No endereçamento, você sempre vai endereçar para o mesmo juiz que o MP ofereceu denúncia, mesmo que seja incompetente, né? Porque a incompetência você vai combater dentro da peça. Procedimento do crime, tá? E assim por diante. Você vai fazer dessa forma aqui, tá? E é muito importante, quando eu mostrar para você a peça prática de OAB, eu vou mostrar para você a importância desse mapa. Então, se você quiser, tire um print, né? Tire um print aí da tela, ou se você quiser, pausa o vídeo e anote isso aqui, para você ter isso daqui na sua cabeça, porque isso aqui é importantíssimo, cara. Isso aqui vai fazer com que você não se perca durante a prova, né? Porque, ó, imagine o seguinte, imagine que você se perdeu na prova, você não sabe o que fazer. Quando você faz esse passo a passo aqui, você se encontra e você tem um roteiro para seguir. E quando você segue um roteiro, nossa, você fica lindo, maravilhoso. E é muito difícil você não passar na segunda fase tendo esse passo a passo, tendo esse mapa, esse esqueleto de peça, tá? Como identifica o cliente, então? Máxima atenção aqui, porque é o seguinte, ó. Quando você, por exemplo, numa queixa-crime ou até numa rese, olha, até numa rese, né? Se você não identifica quem é o cliente seu, muitas vezes você faz ali a peça errada e você fica perdido. Às vezes, eu já vi alunos fazer metade da peça ali no rascunho, achando que era uma coisa, e quando ele viu, ele era advogado de outro, né? E por que essa informação tão simples, ela deixa despercebida? Porque assim, ó, alguém vai procurar você. E o examinador, ele vai dar essa informação. Ele vai falar, ó, fulano de tal te procurou e tal. Só que na prova, geralmente, você fica nervoso. Não fica nervoso? As pessoas ficam nervosas na prova. Né? É uma tensão. Então, acaba que não presta atenção nesse detalhezinho tão simples e bobo, né? Que você fala, não é impossível uma pessoa não identificar. Gente, acontece. Então, fique muito atento a isso. Veja para quem que você vai advogar. Veja para quem que você vai fazer essa defesa para você não ficar perdido e para não acontecer isso, tá? Eu já vi acontecer. Então, eu decidi colocar isso daqui para você ficar atento, tá? Identifique quem é seu cliente para que você saiba o que fazer dentro da peça, tá? Quanto às teses de defesa, é o seguinte. Doutrinariamente,
até na faculdade, provavelmente seu professor dividiu ali em 5 teses de defesa, né? Se ele fez isso, pelo menos, tá? Para a prova da OAB, você não vai fazer isso, você vai esquecer essas 5 teses de defesa existentes aí no Código Penal. Você vai esquecer. Você vai dividir apenas em 2, tá? Duas teses de defesa. A tese de defesa antes do mérito, que é considerada de tese de defesas processuais, e a tese de defesa de mérito, que são as teses de defesas materiais, tá? Tese de defesa processual é tudo aquilo que não visa combater o mérito em si da coisa, tá? O mérito em si da coisa final. Né? Então, ele está relacionado ao processo, está relacionado ao processo penal. Tá? Enquanto que o material está relacionado mais ao direito penal, ao código penal em si, do crime e tal. Tá? Então, como que você vai fazer? Quando você colocar essas teses de defesa aqui, ó, por exemplo, você fez aqui, ó, tese de defesa. Nas teses de defesa, você já vai colocar quais teses de defesa cabe para a sua peça processual. Exemplo, vamos imaginar que você identificou uma resposta à acusação. O que cabe na resposta à acusação? Resposta à acusação, ela vai caber exceções e rejeição de denúncia só cabem para essa peça. Só cabem para essa peça. Rejeição de denúncia e exceções não cabe para as outras peças. É exclusivamente para resposta à acusação. Tá? Extinção de punibilidade, nulidades e proteções constitucionais. As proteções constitucionais estão intimamente ligadas com as nulidades. Sempre que tiver uma nulidade, você vai combater isso daqui. Tá? E geralmente, às vezes, na nulidade, você vai perceber que não está escrito especificamente aquilo que está lá para combater. Né, por exemplo, mas tem uma bem genérica lá quando que não obedece os procedimentos, né, do código. Então ele traz ali um rol para você e no finalzinho ele deixa ali um rol mais aberto, né, ele deixa um negócio mais abrangente para que você combata. Então sempre quando tiver essa nulidade, as proteções constitucionais do artigo 5º vão ser úteis para vocês, tá? Dificilmente vai ter proteção constitucional sem que haja uma nulidade, tá? Quase nunca terá. Beleza? Então, por exemplo, aí você já sabe, ó, você já vem aqui no mapa da sua peça, como é uma resposta à acusação, quais teses de defesa que cabe aqui, ó? Cabe exceções, cabe, por exemplo, rejeição de denúncia, cabe, por exemplo, extinção de punibilidade, cabe nulidades, cabe também, proteções institucionais, cabe. Qual que é o seu papel aqui agora? Qual que é o seu papel? Beleza, você identificou, ó, beleza, eu identifiquei, mas como que eu sei se na peça tem exceções, se tem rejeição de denúncia, se não tem? Aí é leitura de código. Por exemplo, você sabe que a peça sua tem exceções, então a sua obrigação é lá no Código de Processo Penal e ler o artigo 95. Você vem aqui, ó, artigo 95. Isso é aqui, ó, das exceções, tá vendo? Ó, das exceções. O que são exceções? Ó, poderão ser opostas exceções de suspeição. O juiz é suspeito? O examinador te deu alguma coisa que o juiz é suspeito? O Rafa deu, falou assim que ele é primo da vítima. Opa, então aí, ó, achou uma exceção. Não tem, então você vai para o próximo. Incompetência do juiz. Ele deu várias cidades ali para você, ele está dando esse indício que você vai ter que combater a competência. Tem, beleza, aqui ó, exceções de incompetência. AFA não tem, pula para o próximo. Litispendência, ele está falando que tem um outro processo tramitando da mesma forma, por mesma causa, do mesmo jeito, em outra comarca? Não, então não tem. Ilegitimidade de parte, ele está processando o seu cliente é a pessoa que cometeu aquele crime? Se não for, o examinador vai ter que dar essa informação, vai ter que falar que no dia do crime o seu cliente estava lá em Maldivas, entendeu? Coisa julgada. Já existe um processo transitado em julgado, seu cliente foi condenado e foi absolvido, o examinador tem que dar essa informação. Rafa, não tem. Então não vai ter exceções. Se não tem nenhuma dessas informações, exceções acabou. Você já pulou exceções. Você já vai fazer o quê? Vem aqui no seu mapa da peça e risca exceções. Fala, olha, não tem exceções a ser alegadas nessa peça. Se tem, você coloca, tem exceções, artigo tal, tal, tal. Né? Você já tem um mapinha. Passa para o próximo. Qual que é a próxima? Rejeição de denúncia. 395. Aí você vem no código, vai lá no 395 e vê quais são as hipóteses de rejeição de denúncia. Cadê o 395? Ó, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta.
Faltar pressuposto processual, condições para exercício da ação penal, ou faltar justa causa para ação penal. Quando que vai ser inepta uma peça? Quando ela não trouxer quem é a vítima, quando ela não trouxer quem é o autor, quando ela não apontar os fatos e quando não tiver ali indicação do artigo, né, do artigo do Código Penal que pretende buscar ali a condenação. Se não tiver nada disso, é inepta, tá? Quando que vai faltar pressuposto processual? Quando que vai faltar condição para ação? Pressuposto processual está apontando a pessoa errada como vítima, está apontando a pessoa errada como réu, né? O seu cliente ali é a pessoa errada, faltou pressuposto processual. Condição para ação, tá? Ali o Ministério Público moveu uma ação em que ela é pública, condicionada à representação e não tem representação da vítima, tá? Então faltou condição da ação. Quando que vai faltar justa causa? Quando não tem prova, quando não existe materialidade de prova, tá? Quando que você vai ver isso? Se o examinador te der essa informação. O examinador deu essa informação e falou assim, olha, ele não apontou a vítima. Tem que estar escrito isso, que ele não apontou a vítima, que ele não descreveu os fatos, que ele não apontou o artigo, que ele não apontou quem é seu cliente, que seu cliente ficou sabendo que era contra ele e ele quis ir lá saber, entendeu? Nesse sentido. Quando faltar pressuposto processual e condição da ação, aí vai ser uma análise mais técnica da sua parte, né? Aqui ele vai colocar um crime, só que ele tem que pôr do mesmo jeito, tá? Aqui o examinador ele vai colocar que o Ministério Público está processando você, o seu cliente, né? Por uma questão que deveria ser uma queixa-crime. E você vai ter que fazer essa análise do crime. Quando você colocar aqui, ó, quando você for fazer essa análise de tipicidade, você vai ler o crime. Quando você lê o crime, você já vai saber se é mediante queixa. Você, peraí, o Ministério Público apresentou denúncia num crime que é mediante queixa, ou está apresentando um crime, ou está apresentando denúncia num crime que não tem representação, e aqui o examinador ele tem que dar essa informação para você de que a vítima não representou. Ele tem que colocar essa frase: a vítima não representou, não quis, não foi encontrada. Não, então, se não foi encontrada, não houve representação, rejeição de denúncia, certo? Da mesma forma, faltou prova. E ele tem que dizer que não tem prova, tá? Não tem prova, não foi produzido prova, e mesmo assim, ele vai colocar, mesmo não tendo nenhuma prova sobre o acontecimento do fato, o Ministério Público apresentou a denúncia e foi recebido, entendeu? Aí você vai fazer ali falta de justa causa, tá bom? Então, para a nossa próxima tese de defesa, ó, extinção de punibilidade, vê lá. Geralmente, quando tem a extinção de punibilidade aqui, ou ela vai ser retroatividade da lei, tá? Ou vai ser uma promulgação de uma lei nova que deixou de ser crime aquilo, né? Ou vai ter prescrição. E para isso você vai ter que ver data, tá? Vai ter que ver as datas ali. Na sua própria tese de defesa, aqui ó, na peça, no mapa. Você colocou as datas ali, você viu que tem data muito distante. Ah, o crime foi cometido em 2010. Ele está sendo processado em 2024? Opa, qual que é a chance de ter prescrição? É enorme. Então, você vai lá, leia o artigo 109 e veja as hipóteses de prescrição, faça a conta ali e veja se prescreveu o crime, né? E as nulidades, gente. Como que você sabe se tem nulidade ou não? Leia o artigo. Só que você tem que ficar só esperto com as exceções. Ó, o artigo das nulidades, quer ver só mostrar um negocinho para vocês, ó. Vamos lá no 564. Você pegar o 564, ó, tá vendo? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência do juiz, suspeição ou suborno do juiz. Se for uma peça resposta à acusação, isso aqui é caso de exceção, né? Se for alegações finais e for colocando ali que o juiz é incompetente ou suspeito, aí você vai fazer nulidade. Por legitimidade de parte também. Agora, o principal é esse aqui, ó, quando for essa peça, né? Quando for a peça de resposta à acusação. Aí você vai fazer uma dessas hipóteses. Aí você lê, gente, ó, denúncia ou queixa é a representação quando faltar. Então, faltou denúncia, faltou queixa, faltou a representação da vítima, nulidade, né? Nulidade. E aqui você pode encaixar essa nulidade aqui com a rejeição da denúncia, né? Você pode falar, ele é nulo já é nulo, então rejeição da denúncia por nulidade, porque não tem representação, tá? Mas geralmente a nulidade, ela é mais quando ela é mais usual nas alegações finais, tá? Mas também cabe esse pedido, tá? Às vezes não compensa você fazer um tópico só para nulidade, mas compensa você, dentro da própria rejeição de denúncia, arguir a nulidade, né? Isso te dará pontos, né?
Beleza? E aqui no final, ó, por omissão de formalidade de que constitui elemento essencial do fato. Por exemplo, aqui não está falando da audiência de custódia, mas tem que ter audiência de custódia. Se o examinador traz lá que uma audiência de custódia aconteceu 48 horas depois, aqui você vai pedir a nulidade da prisão, por isso daqui pede para soltar o réu, né? Entendeu? Então é isso, ó. Aí depois de mérito, o que cabe depois de mérito? Se for uma resposta à acusação, por exemplo, vai caber uma absolvição sumária. Não cabe absolvição do 386, porque o 386 é só depois da instrução criminal. Então vai caber aqui uma absolvição sumária. Como eu sei que vai ter uma absolvição sumária, leia o artigo 397 e veja se o examinador trouxe alguma daquelas hipóteses. Né? Absolvição aqui, ó, se for uma alegações sinais, você não vai fazer absolvição sumária. Você vai fazer a absolvição para o 386. As excludentes de licitude e culpabilidade, elas estão intimamente ligadas com esses dois aqui. Ó. Então, sempre que tiver excludente de licitude, por exemplo, você vai pedir uma absolvição sumária ou uma absolvição pelo 386 por conta da excludente. Mesma coisa da culpabilidade. Inclusive, esses artigos aqui, ó, eles estão nos dois artigos, que é dizendo que em qualquer dessas hipóteses aqui, o réu é absolvido. Desclassificação. A desclassificação vai sempre ocorrer quando há uma mudança do artigo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você do Código Penal. Ó. Opa. Aqui, ó, Código Penal. Vou dar um exemplo para você. Ó. O artigo 121, ele fala o seguinte, ó. Artigo 121, né? Cadê? 121, ele fala em matar alguém, não é isso? Ó. Homicídio, ó. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Enquanto que lá na lesão corporal, ó, cadê a lesão corporal? Seguida de morte, ó. Se resultar morte, as circunstâncias que evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12. Tá? Então, se o examinador quiser de você, imagine que ele dá um caso lá em que que dois indivíduos entraram em briga ali e seu cliente acabou matando o outro por conta de uma lesão corporal ali. Tá? Aí o Ministério Público vai lá e coloca ali um homicídio para ele, um homicídio culposo, por exemplo, né, para ele. Ou homicídio simples ali, tá? Qual que é a sua missão? A sua missão é ver se desclassifica. Será realmente que ele quis esse resultado? Então, a desclassificação ele vai envolver dolo e culpa. Por exemplo, o Ministério Público está colocando como se tivesse dolo, mas na verdade é uma culpa, né? Colocando várias outras coisas. Então, quando você precisar tipificar, quando você precisar mudar o artigo, então sempre vai ser desclassificação. Por exemplo, aqui, o artigo 14, que é a tentativa com a desistência, por exemplo. Quer ver, ó? Código Penal. Você vem lá no Código Penal, no artigo 14, ó. Fala da tentativa, ó. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aí tem aqui a desistência voluntária, né, e o arrependimento eficaz. Ó. O agente voluntariamente desiste de prosseguir da execução e impede o resultado. Produz só responde pelos atos já praticados. Por exemplo, o Ministério Público narra que um cara vai matar o outro. Aí, quando ele dá um tiro, aí quando está olhando o cara morrendo, ele fica com dó e socorre a vítima. Aí o Ministério Público vem e coloca ali um homicídio tentado. Aí qual que é o seu objetivo? Desclassificar o homicídio tentado, utilizando-se da desistência voluntária, e desclassificar para uma lesão corporal, que só responde pelos atos já praticados. Então, quando você vai modificar o artigo, quando você vai modificar qualquer coisa que cause uma diminuição da pena ou que muda a pena, seria então uma desclassificação. A desclassificação ela cabe tanto em qualquer peça, ela cabe, tá? Qualquer peça, menos no relaxamento de prisão em flagrante, porque no relaxamento de prisão em flagrante, né, você vai ali combater a prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela é simples, né? Você vai lá só utilizar o artigo 302 do CPP. Tranquilo? Então, essas são as teses de defesa que você precisa, tá? Aqui, então, se você for fazer uma alegações sinais, você vai fazer extinção de punibilidade, verificar as nulidades. E dentro do mérito, você vai fazer a absolvição, desclassificação, aí você vai fazer a aplicação da pena e os benefícios. Quais são as aplicações da pena? As aplicações da pena são as questões da trifase, né? São a dosimetria da pena. A dosimetria da pena tem 3 fases, que é a fase da pena base, que vai fixar no mínimo legal ou ali no máximo legal.
Tem ali a questão das atenuantes e agravantes, tem as questões, né, das causas de diminuição e aumento de pena. As atenuantes e as agravantes estão lá no Código Penal. Se você tiver dúvida, é só você ler. Você não precisa saber, bater o olho e saber que já tem uma agravante ou uma atenuante ali. Às vezes, quando você vai afastar uma agravante, o juiz ele vai dar um caso. Olha, aplicou uma agravante por esse motivo. Aí você vai nas agravantes e veja se esse motivo que foi aplicado procede. Você está ali no artigo ali. Quer ver? Ó, são circunstâncias agravantes. Ó, tá vendo? Aqui tem as hipóteses. E depois tem as atenuantes, né? Ó, as atenuantes. São as circunstâncias atenuantes. Dá uma lida, ó. Ser o agente menor de 21 anos. O seu cliente é menor de 21? Então você pede a atenuante, né? Desconhecimento da lei. O examinador narrou que seu cliente desconheceu a lei? Narrou, então você pede atenuante. Ter o agente cometido o crime por motivo, valor social e moral. Isso aqui você não vai precisar fazer uma análise. O examinador vai trazer essa frase aqui, ó, relevante valor social ou relevante valor moral, entendeu? Então ele tem que trazer essa frase para você. Então aí você sabe se tem. E as causas de aumento, a causa de diminuição e de aumento de pena está intimamente ligado ao próprio artigo da lei, tá? Vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, do furto, né? Furto. Vamos ver o furto lá, 155. Já te dou um exemplo do furto mesmo, ó. 155. Ó. Aqui, ó. Furto qualificado e depois tem as causas de diminuição de pena, ó. Subtrair, reclusão, a pena aumenta, tá vendo? A pena aumenta de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Isso aqui é uma causa de aumento de pena. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção, diminuindo de 1 a 2/3, tá vendo? Causa de diminuição de pena. Qual que é a diferença da causa de diminuição de aumento para o furto qualificado? Quando é furto qualificado, ele traz uma pena diferente do caput. Tá vendo que a pena é de reclusão de 1 a 4? Ao no qualificado, a pena é de reclusão de 2 a 8. Então, se modificou a pena em artigo diferente, ou até mesmo dentro do próprio artigo, mais comparável, mas que modificou a pena que está lá, modificou, tá vendo que aqui não está aumentando a pena do caput, aqui ele está aplicando outra pena, então aqui é qualificado. Quando ele traz um aumento de pena, ou diminui a pena, então é causa de aumento e diminuição, tá? É bem simples, não é? Os benefícios aqui é a substituição da prisão, né, da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, ou ali o sursi penal, o sursi a suspensão condicional da pena, tá? Que aqui é basicamente os mesmos benefícios do 44, mas ele é um nominho diferente. Então essas são as teses de defesa que você precisa, e você analisa elas dessa forma, lendo o artigo por artigo e identificando a peça. Então, você ficou perdido. Agora aqui, ó, tese de defesa, ó, não identifiquei as teses de defesa, e agora? Ficou perdidão lá. Vai lá no mapa e começa a fazer esse exercício de pensamento. Fala, que pensa que é? Porra, é uma alegações finais. Tem certeza? Tem. Certeza absoluta que é alegações finais. O que cabe nas alegações finais? Cabe absolvição? Lógico. Cabe exceções? Não. Rejeição de denúncia? Não. Extinção de punibilidade? Cabe. Cabe nulidades? Cabe nulidades. Vamos ler nulidades. Leia o artigo da nulidade, às vezes, naquelas hipóteses, tem dentro do enunciado. Cabe absolvição sumária? Não. Vai caber o quê? Absolvição. Leia o 386. Como que você faz esse exercício do 386? Ó, eu vou mostrar de novo para você. Ó. De novo. 386, ó. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa da parte dispositiva, desde que reconheça, estar provada a inexistência do fato. O examinador falou que tem prova da inexistência do fato? Não. Então, isso aqui você não vai usar. Não haver prova da existência do fato. O examinador falou que não tem prova? Falou. Opa, aqui, ó. Então, absolvição por falta de prova. Existência do fato. Não constituir o crime infração penal. O que ele cometeu ali é infração penal? É infração penal, então não cabe. Não é infração penal, então absolvição pelo 3 aqui, ó. Estar provado que o réu não concorreu. Tem prova? O examinador falou para você que tem prova, que o seu cliente estava lá na Maldivas e não estava aqui? Tem. Opa, então aqui, ó. Estar provado que o réu não concorreu para ação penal, entendeu? Seu cliente estava lá nos Cafuné dos Judas e nem aqui ele estava. Então, esse exercício aqui ele é importante. Você coloca um tópicozinho da absolvição
a desclassificação, da aplicação da pena, dos benefícios, entendeu? Faz um tópicozinho das exceções, na rejeição de denúncia, na extinção da punibilidade. O Rafa, é um recurso. O que são teses de defesa de recurso? Em recurso, gente, você vai combater a decisão do juiz. Inclusive, a peça que eu trouxe para vocês é um recurso. Inclusive, ali vai ter, eu vou falar para vocês sobre como que você identifica o recurso. O recurso é simples. Vai ter uma decisão do juiz que você vai ter que combater ela. E o examinador ele vai trazer os pontos da decisão do juiz que você precisa combater. Então, as teses de defesa aqui em recurso, ela é mais tranquila. Só que a apelação que ela é mais abrangente, porque a apelação ela cabe às mesmas teses de defesa do que alegações sinais. Tudo que couber em alegações sinais vai caber em apelação. Tudo. Reze, ela é mais só que mesmo assim, na apelação, você vai combater a decisão do juiz. Por exemplo, o juiz não absolveu o réu por esse motivo, o juiz não aplicou atenuante por esse motivo, o juiz aplicou agravante por esse motivo, o juiz não reconheceu a causa de aumento de pena por esse motivo. Aí você vai combater isso em apelação, em reze, em agravo de execução, entendeu? Então visa aqui combater decisões. Revisão criminal cabe tudo também. Revisão criminal vai caber todas as teses que cabem alegações sinais e resposta à acusação, né? Exceto ali exceções e então alegações sinais seria melhor, né? Porque aqui na revisão não vai caber exceções nem rejeição de denúncia, porque a denúncia já foi, né? Então seria mais questão de nulidade mesmo, beleza? Então é isso, você ficou perdidão? Vai lá e vai no mapinha da peça, veja a peça processual, quais teses de defesa cabe, quais são as datas. Se você fizer esse passo a passo, você não vai ficar perdido, tá? E os pedidos? Então, os pedidos, gente, eles têm que ser compatíveis com a peça também. Por exemplo, relaxamento de prisão em flagrante. Você pede para o juiz relaxar a prisão e expedir o alvará de soltura. Resposta à acusação. A resposta à acusação é mais simples, né? Você vai pedir a rejeição de denúncia, o acolhimento da exceção, tal. Alegações sinais, mesma coisa. A reze, isso vai caber para os três, né? Para os três recursos campeões aí para os três recursos campeões, né? Da OAB. Você vai pedir, quando você vai fazer um recurso, primeiro você vai fazer uma peça de interposição e uma de razões. Na interposição, o pedido seu vai ser o recebimento e o processamento do recurso para remeter para o Tribunal Superior. Já os pedidos na segunda parte, nas razões, você vai pedir o processamento e o provimento do recurso para fazer para absolver o réu, para desclassificar o crime, para reconhecer as causas de aumento de pena, para reconhecer o benefício lá de aplicação, né, ou do sursi penal, entendeu? E é isso. E a revisão criminal você pede ali o julgamento, né, a procedência da ação, né, você pede ali para a procedência da ação, e a queixa-crime também, a procedência da ação, né, para você poder fazer para você pedir para o juiz o que está pedindo, tá? Beleza? Então, como que a gente resolve questões? Para a gente resolver questões, gente, eu coloquei aqui uma animaçãozinha lendo o código. Pode parecer meio clichê, né? Mas não é, gente. Eu vou mostrar para vocês na prática aí como que a gente resolve questões, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se eu mostro as questões ou se eu já vou direto na peça. Vamos fazer o seguinte, como que você lê, como que são questões? O examinador, ele vai trazer um enunciado idêntico à peça, ele vai trazer um enunciado da mesma forma que na peça. Só que no final ele vai te fazer duas perguntas, A e B. Dentro da A e B pode ter mais de uma, mas geralmente ele vai fazer só duas, A e B, né? No A e B ele vai perguntar para você, por exemplo, ele vai dar um caso para você, ele vai perguntar, no presente caso, cabe recurso? Qual? Justifique. Aí depois na outra, qual a tese de defesa para absolvição do réu? Qual a tese de defesa processual para nulidade? Tem alguma nulidade? Ele vai fazer esse tipo de pergunta. Aí o seu objetivo é responder, tá? Então vamos fazer o seguinte. Obrigado por prova, não, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos para o enunciado. Tá vendo? Isso aqui é um enunciado de peça. Deixa eu só reajustar a minha câmera aqui. Esse aqui é um exercício que eu passo no meu curso sobre agravo em execução, né? E aqui tem, por exemplo, um enunciado. Ó.
Aqui o examinador ele traz um enunciado, e dentro desse enunciado ele vai trazer todas as hipóteses. Aqui é um agravo à execução, Então ele vai trazer uma historinha que ele fala que Lucas foi denunciado e condenado, já tem condenação definitiva. O próprio, aqui ele já cumpriu 1 ano, tá vendo? Ele vai falar, então aqui ele vai contar que o Lucas fez algum pedido para o juiz que foi negado. Então o magistrado em atuação perante a vara da comarca, órgão competente, indefere o pedido de progressão de regime, sobre os seguintes fundamentos, A, B, C e D. Qual que é a sua missão? Você já identificou a peça. Se o juiz da execução deu a sentença, o que você vai fazer? Vai combater essa sentença. A, B, C e D. Aí após você identificar quais são as decisões do juiz, você vai ter que combater. Aqui é bem simples você identificar a peça. Aqui é uma agravo em execução, você já identificou, porque execuções penais, né? E aqui você vai combater. Como que ficaria, por exemplo, se você fosse fazer essa peça aqui? Ó, tá vendo? Como que ficaria o mapa da peça? Ó. Aqui você colocaria a peça processual, competência, procedimento do crime, tipicidades e dados. Antes mesmo de qualquer coisa, tá? Aí você vai fazer assim, ó. Olha lá, como que ficaria depois. Aí você colocaria a agravo em execução na frente, onde colocaria a competência, o procedimento, o artigo, né? Tipicidade aqui não importa, não vai importar. Datas também não. E as teses de defesa. Ó. Quais são as teses de defesa? A associação para o tráfico não é considerado crime hediondo, porque ele coloca aqui que é. Aí o que você tem que fazer? Ler a lei de crimes hediondos e ver se a associação do tráfico está lá. Aqui ele vai falar, ó, a condenação posterior não pode ser considerado como crime reincidente para condenações anteriores. Não há que se falar em crime hediondo, portanto, o cumprimento de pena é de 16%, que é que ele fala, né, de 40%. E exame criminológico é dispensável. Né? O exame criminológico ele é exigido somente na questão do livramento condicional. Né? Na condicional, o exame criminológico ele é dispensável. Mas para progressão de regime não é. Para progressão de regime não. Entendeu? Então é assim que ficaria. Ó. Aí você conseguiria ficar, né? Você conseguiria aqui no passo a passo. Depois você vai fazendo, ó, interposição, razões, aí você vai colocando os fatos, ó, você coloca ali os fatos, né? Aí depois você vai fazendo tópico por tópico, ó, do crime hediondo, da reincidência, do requisito objetivo da progressão, do requisito subjetivo da progressão, né? Aqui você pede essa questão dos pedidos, ó, tá vendo aqui que conhecer e dar provimento? Então você está pedindo conhecimento e provimento, tá vendo que aqui nas razões, ó, por exemplo, na interposição, ó, o que você pede? Ó, recebimento e processamento. Enquanto que esse é o outro, você pede o conhecimento e o provimento, né? Entendeu? E aqui, gente, é o seguinte, toda peça de OAB, o examinador pede para você datar o último dia de prazo. Aqui eu vou dar um macetinho para você. Ó. Aqui no caso do agravo em execução, o prazo é de 5 dias. E aqui, ó, ele foi intimado no dia 24/11, sexta-feira. Sexta-feira. Aqui, ó, se você pegar aqui, aqui ele fala, você foi intimado, ó, dia 24 de novembro, sexta-feira, tá vendo? Sendo dizer que de segunda a sexta da semana seguinte, todos os dias serão úteis. Aqui está falando que não tem feriados. Então, como que é esse macete aqui? Ó? Como que você vai datar o último dia da sua peça? Você vai fazer o seguinte. No Código Penal, os dias são corridos, tá? Mas tem exclusão e inclusão do mesmo jeito, tá? Então, o que, que você faz? Sempre quando você vai contar, você sempre vai excluir o primeiro dia. Sempre vai excluir o primeiro dia e começar a contar para o próximo. Só que se o próximo for dia não útil, ele não conta. Ele passa a contar no primeiro dia útil. No primeiro dia útil. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Vamos supor que aqui fosse numa quinta-feira. Se o dia 24 fosse quinta-feira, aí você ia contar sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então o dia certo seria o dia 28. Tá? Vamos supor que o último dia caia no domingo. Se o último dia caiu no domingo, ele exclui. Então, o próximo dia útil, segunda-feira, dia 27. Então, sempre que for começar o dia, for começar a contagem com o dia não útil,
ou terminar a contagem com dia não útil, então você pula ele. Se ele estiver no meio, você conta, entendeu? Então, ó, intimou na sexta. O primeiro dia exclui, você começa a contar no próximo. Opa, o próximo é dia não útil. Então, você vai para o próximo dia útil. Qual que é o próximo dia útil? Dia 27. Por isso que você conta 1, 2, 3, 4, 5. Né? Novembro não tem 31. Então, o correto seria dia 1. Então, se fosse numa quinta-feira, aí você ia contar a sexta, iria contar o sábado, iria contar o domingo, iria contar a segunda e seria na terça. Tá bom? Se terminasse no domingo, seria 27. Se terminasse no dia 25, se terminasse a contagem aqui, os 5 dias, se ele fosse intimado no dia 20, dia 20 fosse dia útil, né? E fosse terminar aqui, então o próximo dia útil seria dia 27. Você entendeu, né? Deu para entender bem certinho? Beleza. Então é isso que você tem que fazer. Essa é a sua missão dentro da sua prova, né? Agora eu vou mostrar para você uma questão. Ó, qual que é a diferença da questão? Qual que é a diferença da peça? Tá? A peça você vai precisar listar as teses de defesa. Aqui geralmente você não precisa fazer. Mas geralmente, ó, a questão ele vai trazer para você um enunciado, né, da questão. Esse enunciado, ele vai trazer as hipóteses para você. E no final vai fazer 2 perguntas, ó. Tá vendo? Aqui ele fez um sermão gigante para no final ele fazer 2 perguntas. Por exemplo, aqui, ó, ele está falando que numa pequena cidade, ele descreveu uns fatos. Aqui ele está perguntando, existe argumento de direito material a ser apresentado em busca de absolvição de Jorge? Qual que é a sua missão? Identificar, primeiro, qual que é a fase processual que está. A fase processual é recurso. Por que é recurso? Porque ele foi condenado, ó. Ele foi condenado a pena de 10 meses, tal, e você foi intimado da condenação. Então, primeiro grau, o que você vai fazer? Recurso. Já que é recurso, a absolvição é do 396, não seria uma absolvição sumária, né? Só que se você identificar que é uma resposta à acusação, aí a absolvição seria sumária, né? Mas não é. Qual que é a sua missão? Ver as hipóteses de absolvição. Essa é a sua missão. Vai lá no artigo 386. Ó, o que o 386 fala? Estar provado, tal. Qual que é a tese de defesa aqui? Ó? A tese de defesa aqui é estado de necessidade. Por que estado de necessidade? Ó, aqui, ó, com o perigo atual à vida e à saúde das pessoas da cidade. Então, aqui ele está falando que Jorge, ele atendeu 10 pessoas, ele era estudante de dentista. Se você quiser pausar e ler, você vai entender melhor, mas eu não vou falar tudo para o vídeo não ficar gigante, tá? Mas aqui o examinador ele traz um caso onde o Jorge ele é estudante de dentista e ele faz 10 atendimentos aqui numa cidadezinha afastada onde não tem médico para salvar 10 pessoas, né? E aqui o Ministério Público processa ele, né? Oferece denúncia contra ele por causa do exercício ilegal de medicina do 282. Tá? Aqui, só que aqui ó, a palavrinha mágica. Ele está falando que Jorge ele realizou os atendimentos realizados com casos urgentes com perigo atual à vida. E se você for ler o estado de necessidade fala com perigo atual à vida. Então, você já achou, ó lá. Então, ó, existir circunstâncias que excluam crime isento de pena, que é o de 23, ó, estado de 23.1, estado de necessidade. Tá? E em caso de manutenção da condenação, aí é a próxima pergunta. Ó. Aí você coloca aqui, ó, sim, existe direito material? Sim, no caso de Jorge, aí você conta a historinha lá. Tá? Aí depois o B. Em caso de manutenção da condenação, qual argumento pode ser apresentado para questionar a capitulação realizada e a pena aplicada? Qual foi a pena aplicada? Ele pegou 10 meses e teve um aumento de 2/3 em razão da continuidade deletiva. O que é crime continuado? Aqueles vários crimes, porque ele fez 10 atendimentos. Qual que é a sua missão aqui? Combater isso. Como que seria combatido isso? O artigo 282, ele fala em exercer a profissão. Aqui ele não narra exercício de profissão, ele narra só 10 atendimentos que ele fez em estágio de necessidade. Por conta disso, o artigo 282, a continuidade delitiva é uma elementar do crime. O que é elementar do crime? Para que ocorra o artigo 82, tem que ter a continuidade deletiva. Se tem que ter a continuidade deletiva para que o 82 seja típico, tá vendo que já é uma análise típica do artigo? Por conta disso, por a própria lei exigir que tenha uma continuidade deletiva para que se consagre, então não pode.
ter um aumento de pena em razão da continuidade delitiva. Isso aqui deve ser afastado. Então, a manutenção da condenação, apresentada para questionar a capitulação realizada e a pena aplicada, é isso. O afastamento do ocasionamento de termo da continuidade delitiva, porque isso aqui é elementar do crime, né? Então, não cabe aqui, os 10 atendimentos aqui são elementares, né? Não cabe uma causa de aumento de pena aqui por continuidade, né? Beleza? Então é isso, gente. A única coisa que eu queria também deixar aqui uma dica para vocês é o seguinte: sempre quando vocês forem fazer uma fundamentação legal, sempre façam em 3 parágrafos, tá? Primeiro parágrafo vocês fazem ali uma introdução, no segundo parágrafo vocês fazem um desenvolvimento e aqui no terceiro parágrafo vocês fazem uma conclusão, né? Como que você introduz? Você pode colocar a própria lei que você vai colocar nos crimes hediondos. Como que você vai fazer a introdução? Como que você vai fazer o desenvolvimento? O desenvolvimento você vai contar a historinha do motivo pelo qual esse artigo aqui não cabe na história do seu cliente. Ou você só coloca a historinha ali para mostrar o que cabe aqui. E depois, na conclusão, você faz o seu pedido. O que é o pedido? Afastamento do crime hediondo. Por exemplo, então, introdução. O crime hediondo está tipificado no artigo 1, bem como os esperados aqueles mencionados no artigo 2. É aqui, ó, qual é que o caso em questão é agravante condenável por parte de associação tráfico, lei de drogas, sendo assim, não há qualquer menção de crimes hediondos que considere crime imputado ao penado. Não? Aqui, sendo assim, de rigor, afastamento do entendimento do juiz da execução e reconhecer de não se tratar de crime hediondo, entendeu? Então, aqui se fez uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Então, basicamente é isso, gente. Era essa a revisão que eu queria trazer para vocês. Espero de coração que tenha ajudado você de alguma forma, que tenha esclarecido a sua mente, né? De alguma forma. Já está perto aí, né? Segunda fase da OAB. Vou tentar mandar esse vídeo hoje, né? Dia 14/5/2024. E o próximo dia 19, domingo, aí será a sua prova, tá? Então, dica que eu te dou, vá com tranquilidade, tá? Durma bem, tenta dormir bem no sábado para o domingo, tá? Acorda, toma um café, não come uma coisa muito pesada, tá? Levem lá um chocolate, levem água. Tentem não levem muitos objetos, levem o mínimo possível, tá? E fiquem tranquilos, gente. Fiquem tranquilos que dará tudo certo. Tá bom? Então eu desejo para vocês uma boa sorte, uma boa prova, que Deus abençoe vocês, ilumine a mente de vocês aí, para que vocês resgatem tudo aquilo que vocês estudaram, né, para essa prova, tá bom? Então é isso, desejo sorte, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, não esqueça de deixar seu like se eu gostei, compartilhar o vídeo, né, que é muito importante para ajudar aí o canal, tá bom? É isso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.